aprendendo a subir, tu aprender a calar a boca. Mas eu sei ser grosso, cara. Sei ser grosso. Pela manhã para dar aula de física. Quietinho, bonitinho. Então olha só. Campo elétrico, força e carga. Vamos, meu amor, vira pra frente. Isso. Campo, força e carga. Tu sabe que eu fiquei doente no 3A? Eu fiquei doente porque eu comecei a fazer uma revisão pela terceira vez de uma coisa e de repente eu me toquei que 90% não estava entendendo. Vamos ver, tomara que aqui não acontece. Aqui não vai acontecer. Deixa eu ver. Dobra a carga, mantendo o resto constante. O que acontece com a força? Dobra. Eu não quero escutar o menos, eu quero saber quantas vezes. Dobra. Triplica a carga. Triplica a força. Dobra e triplica. Isso, como é vezes, 2 vezes 3, 6. Aí eles até acertaram na boca. Mas na hora que eu perguntei, dobra a distância. Divide por 2. Não, divide por 4. Divide por 4. Diminui 4 vezes. Estou um pouco mais satisfeito. Triplica a distância. Diminui 9 vezes. Diminui 9. 3 vezes 3, 9. Tu vê, né, cara? Isso é uma coisa de fundamental. Isso é uma coisa de fundamental. Tem que se concentrar, não basta não falar, tá? Se não parar com uma porcaria aí, vai dar merda. Vou mandar pra rua. Tá satisfeito? Beleza. É pra ti mesmo, pra cá. Maria, que loucura, né, pai? Que bom, né, pai? Educação, né? Então tá. Quando a força diminui, desculpa. Quando a distância diminui 10 vezes, aumenta a força 100 vezes. 100 vezes. Como? Não tem problema não, fica tranquilo, eu sempre estou mesmo. Agora não só é porque eu me esfrego no quadro, eu me entrego para a aula, entendeu? Não tem frescura, eu quero ensinar a física, o resto estou pintado de giz, estou cagando e andando, mas eu agradeço a tua atenção, meu. Então eu digo, se o cara domina o mínimo das frações, se o cara entende um pouquinhozinho, uma gota de fração, ele entende o que eu estou dizendo. Por exemplo, uma fração tosca como essa, a resposta é 200. Mas olha o que acontece quando eu dobro o número de baixo. Cai pela metade, não era o que estava discutindo? É que eu imagino que a maioria de vocês tem a matemática básica e não precisa nem escrever isso para provar o que eu estou falando, né, cara? Ó, vou diminuir o número de baixo 10 vezes. 200, quanto é que é 1 dividido para 10? 0,1. Na outra sala eu escutei 0,01. Vê que é assustador, o cara não consegue dividir por 10 mentalmente. Eu não posso te ajudar nesse caso, tá? Se tu não consegue dividir por 10 mentalmente, tu, com a vírgula, eu não posso te ajudar. Podia se retirar, por favor? Não, essa moça aqui. Pode se retirar, por favor. Tristeza, não? Eu insisti, vocês viram? Eu insisti várias vezes, era o grupo ali, um se comunicando com o outro. Aí eu olho, a moça está conversando com a outra moça ali. Só que eu te peguei, eu estou um pouquinho mexendo na hora que eu olhei. Aí eu posso ser alucinação. Não tem problema, é uma alucinação. Aí tu explica lá que é uma alucinação, o senhor estava doente, olhou minha boca mexer, não mexia a boca, só explica isso. É a primeira vez no ano que eu tenho que tirar alguém, que loucura, né, cara? E é triste, cara, que eu sei que de repente o mais justo seriam os 2 anteriores que incomodaram um pouco mais, mas a gente pensa em Cristo nessa hora, que morreu para salvar todos, entendeu? Pensa em Cristo nessa hora que tu vai te recuperar, certo? Professor, desculpa, o que é aquele ar na primeira fórmula? É igual a lá? Não, é que eu me esfreguei de amor pelo quadro e acabei me esfregando. É o G, pra ser um G. Não é. Minha letra também não ajuda. Letra G. Beleza. E pode perguntar, tá? Pode perguntar o que quiser. Tá com dúvida? Levanta a mão que eu te deixo dar aula se tu quiser. Se tu é foda, eu boto a minha bunda na cadeira e te deixo dar aula toda se tu souber ensinar física. Tu tem a tua voz, tu tem voz na aula. Levanta o braço, nós vamos discutir. Tu tem a voz. Tu pode. Não estou falando para tu ficar mudo sem lógica. Eu estou pedindo que se quiser falar, te manifesta. Eu libero a voz para ti. O que tu quiser. Peguei muito pesado quando eu disse que diminui 10 vezes a parte de baixo, o resultado aumenta 10, né? Por que lá quando diminuía 10 aumentava 100 e aqui quando diminuiu 10 aumentou só 10? Tá
Parabéns, se eu tivesse colocado um ao quadrado ali, ó, aí realmente, né, 0,1 ao quadrado dá 0,01, talvez a confusão do colega tenha vindo daí, e aí aumentaria 100. Aqui eu não senti a situação tão grave quanto lá. Lá eu vi que a situação era grave, tinha 90% da turma que não estava entendendo essa matemática básica. Nesse caso, eu falei para ele, gente, eu não posso ensinar física assim. Eu não posso ensinar física para quem tem a matemática básica podre. E ainda falei, fui duro com eles, falei, se tu está no terceirão sem saber essa obviedade matemática, é porque o Brasil é corrupto. Porque era para tu ter reprovado do 9º para o 1º ano. É inadmissível que um aluno chegue no ensino médio brasileiro sem ter este domínio obóvio de fração. Muito óbvio. O senhor de química ele falava obóvio, então óbvio que era. Os dados dizem que 20 a 30% não conseguem ter matemática boa. Cara, digo mais, dizem que dos alfabetizados, diz que 70% não sabe o que lê. Tu acredita que tu pegar 100 brasileiros assim, gerais, pega 100, manda o cara ler uma reportagem de jornal e pergunta pra ele, o que que tu leu? Ele vai te contar outra história, que não foi aquela que ele leu. É qual a interpretação? Analfabeto funcional. Analfabeto funcional, é assim que está o Brasil, galera. Tem gente que sabe ler, mas ele não entende o que ele lê. Eu achava que eu era um bom leitor, até eu comecei a ler o Discurso do Método, do René Descartes, um filósofo de 1600 e pouco. Quando eu comecei a ler 1400 e pouco, 1500 e pouco, perdão. Quando eu comecei a ler aquilo ali, cara, eu vi, puta, não sei ler. Porque eu li uma página e o que ele está querendo dizer, esse filho da puta? Eu tinha que voltar 3, 4 vezes e eu tinha que pensar na frase para poder digerir o que o filho da mãe falava. Mas Filosofia é foda, né? diferente. Não, é uma linguagem, Discurso do Método, um dos livros mais geniais que eu li na minha vida. Tu vê, data de 1500 esse livro, cara. Discurso do Método, René Descartes, o inventor do plano cartesiano, o pai da matemática moderna, certo? Ele tem no Discurso do Método, ele tenta provar a existência de Deus por lógica. Ele tenta provar a existência de Deus, e ele faz todo um raciocínio foda. Tem uma frase desse livro que tem uma página e meia, um ponto final só. Eu acho que ele se perde em alguns momentos que eu não concordo, né? Mas do ponto de vista dele, ele foi, né, do ponto de vista de quem gosta da ideia ali, foi muito bem, foi muito bem. Só que provar a existência de Deus, se tivesse prova para isso, né, não teria um ateu como eu aqui, né? Certo? Se Deus tivesse sido provado, né, eu não seria ateu convicto. É isso aí. Ô galerinha, mas eu respeito, tá, os crentes, eu respeito. Meu filho é crente, certo? Então não tem, cada um na sua. Um dia eu vou tentar mostrar para ele que ele está iludido, né? Vou tentar plantar a ideia, né, de não ser crente nele, porque eu acho que ser crente gera alguns perigos na vida da pessoa, acreditar em coisas do além, né? E então eu vou tentar falar para ele e tal, mas cada pai tem o direito de colocar o filho no rumo que quer, e eu respeito. Tenho amigos religiosos, amigos de várias religiões que tu pode imaginar, certo? Então não tem um amigo bandista. O cara da religião banda, tem gente que chama de macumba, né? Pra mim é a mesma coisa que religião católica, a mesma coisa que hinduísmo, é tudo religião. Tu vê, tem gente que é católica, que é preconceituosa e fala, né, macumbeiro. Pelo amor de Deus, né? O padre sai com a fumacinha na igreja, não é macumba. Agora bota o foguinho na esquina, macumba. Aí o cara não sabe nada de filosofia, né? Tem que estudar mais filosofia para poder... Professor, só que assim como tu disse que você pode trazer algumas coisas ruins, muitas não coisas ser, boas. não, também pode trazer Muitas. boas. Acho que tem os dois lados. Tem os dois lados. Por isso que eu respeito plenamente a religião. O cara é um drogado perdido. Às vezes não vai encontrar outra saída que não que seja em Deus, né, cara? Em algo, porra, transcendental. Por isso que eu respeito. E, claro, eu gosto muito de falar a verdade para os meus alunos, por isso que eu não gosto de iludir ninguém. Vocês sabem que estão tratando com um cara que não aceita explicações do além. Eu não acredito na alma. Para mim, quando o cérebro morre, acaba. Não acredito em vidas após a morte. Tristeza, né? Mas um dia, de repente, eu vou ser iluminado. O que é aí? Energia? Isso! O que é? Oh meu Deus, em que? Como é simples, tu já está no caminho da luz. Agora olha só que legal. Exemplo 1. Peguei uma carga de teste e eu sei o valor dessa carga. Eu digo que essa carga mede menos 3 vezes 10 na menos 3 coulomb. E digo que naquele ponto onde a carga está, tem um campo elétrico de 2 vezes 10 na 6 Newton por coulomb. Que pergunta eu poderia fazer para vocês nessa hora? Que força
é exercida na carga. Vai. Professor, mas se eu pegasse qualquer carga elétrica, não ia mudar, né? Repete, por favor. Eu tinha falado na outra alguma coisa assim, que se eu pegasse qualquer valor de carga elétrica, o resultado não ia O alterar. resultado do campo elétrico não vai mudar. Isso. Tem razão, porque se a carga fosse o dobro, a força... Também serviu. Exato. E tu vê, nesse caso eu não pedi o campo elétrico, eu já forneci. Eu estou pedindo a força, como a galera percebeu. 2 vezes 10 na 6. Meu Deus, que fácil. Oba, olha só que perigo. Tudo bem. Só que tem um módulo, olha só. Fica todo positivo. O que fica positivo? Vamos ver. Quantidade. 2 vezes 10 na 6, igual a F. E esse cara passa para cá como? Multiplicando quanto? Deixa eu ver. 3 Menos 3. na menos 3, porque o sinal do número é aquele ali, não é o expoente. Tu vê, eu fiz igualzinho na outra sala. Passou 10 minutos e alguém perguntou, professor, tu deixou o sinal negativo. Pra tu ver, né? O cara comenta, mas se tu não tá atento, escapa da tua mente aquele detalhe. Então o módulo de 10 na menos 3 é 10 na menos 3. O módulo de menos 3 é que é 3. 3 vezes 2, 6. Que legal. E 10 na menos 3 com 10 na 6? 10 na 3 newtons. O cálculo é bobinho, mas tem uma outra pergunta. Qual é a direção e o sentido da força? É positivo. Talvez. Tá. Então, Quase. Qual é a direção e o sentido? Não, mas usa o quadro. Usa o quadro. Como é que eu desenho a força? Faz com o dedinho, faz com o dedinho. Quase. Esqueceram do detalhezinho. Tá. Ó, se a partícula fosse positiva, a força seria no sentido do campo, lembra? Se a força é negativa, se a partícula é negativa, a força tem a mesma direção, mas sentido oposto. Tu vê, foi um detalhezinho só que fugiu. Só um detalhezinho que fugiu da aula, nada demais. Já vai ter no exemplo 2. Ó, se eu digo que tem um campo elétrico atuando, peraí pra galera de casa poder curtir aqui. Se eu digo que tem um campo elétrico atuando para lá, eu posso te perguntar, esse é o campo elétrico. Eu vou colocar, moça, por favor, mais uma também vai fazer companhia para mim. Se quiser perguntar aqui, pode perguntar. Coloca uma carga positiva aqui, vai para onde a força? Faz com o dedinho. Isso. Se é negativa. Isso. Tranquilo? Mas tem outras maneiras de perguntar isso. Eu posso, em vez de dar o campo elétrico, dar a força que atuou na partícula de teste. Se essa partícula de teste for positiva, para onde vai atuar o campo? Para o mesmo sentido da força. Se eu tivesse usado uma partícula de teste negativa e ela foi empurrada para lá, o campo é no sentido oposto. Resumindo, campo e força só têm o mesmo sentido para partículas e tem sentidos opostos para partículas. Isso foi falado na aula passada. Por que será que vocês esqueceram? Porque não encostaram na apostila. É isso, pai. A aula é uma merda. Eu falei tudo, eles esquecem de uma semana para outra. Bota teu filho para fazer exercício, pai, ou eu lavo minhas mãos. Salário mínimo, pai. Hã? Tá insatisfeito? Mostra o vídeo pro teu pai, manda ele vir conversar comigo, cara, na colégio. Eu e ele vamos conversar de igual para igual e vamos ver o que nós estamos errando na vida de vocês. O que eu estou dizendo é que tem 3 ou 4 aqui que estão estudando, pelo que eu estou sentindo, e a maioria não estudou. Amanhã tu vai esquecer dessa aula, tu só vai absorver a aula no teu coração se tu fizer exercício. E teu pai é o responsável por verificar isso. Eu não posso verificar isso. Certo? Então, eu vou repetir, só que eu vou repetir no exemplo. Calma, calma. São 3 exemplos. 3 exemplos que tu deveria achar graça por causa da aula anterior. Se tu está com dificuldade deles, pode ter certeza. Ou a aula tu não te concentrou, ou não leu a apostila, ou não arriscou um exercício ou outro. Exemplo 2. Deixa eu pensar. O
exemplo 1 como dados. Eu dei a carga e dei o campo, portanto eu pedi a terceira coisa da fórmula. Ó, agora me ajuda. Qual será o exemplo 2 para variar o cardápio? Pode ser, então eu vou dar o quê? A força 666 newtons. E aí nós vamos botar uma carga de teste ali, sei lá, 3 vezes 10 na menos 6 coulomb. Sabendo que uma carga de 3 vezes 10 na menos 6 coulomb foi colocada no ponto G e sofreu a ação de uma força representada, cujo módulo é 666 newtons, determine o campo elétrico no ponto G. Módulo, direção e sentido. Vai que eu faço. E só vou substituir pra galera que de repente se perder. É no F, né? Te juro, cara, muita gente erra nessa parte, cara. Ele bota o 666 em outro lugar. Em outro lugar não pode, cara. Ó, carga, tu bota carga igual, claro, faz sentido. É igual, quero ver a matemática básica. Divide por 3. 2, que rápido. Sobre, pode ser. Não, bota 2 dá 6. Menos 6. Passa pra cima. 10 na 6. Aconteceu a mesma coisa na outra turma. Um monte de gente não lembra que A na M é 1 sobre A na menos M. Talvez eu não possa mais te ajudar, cara. É muita lacuna de matemática para eu te salvar. Isso aqui tu aprende, sabe que ano? 7º ano do fundamental. Repete no 8º, no 9º, no 1º e no 2º. Imagina, pai, depois de milhares de reais gastos, 5 anos o cara não aprendeu a base da potenciação. Temos que achar esse erro. Ou foi teu professor, ou foi tu, alguém errou. E eu lembro que quando eu tinha uma certa idade, a professora ficava puta depois das férias. Como é que é isso aqui mesmo, galera? Aí eu não lembrava. Ela, porra, mas eu ensinei isso pra vocês no passado. Eu chegava a chorar, eu podia jurar pra ela que aquilo tinha evaporado da minha mente, eu tinha esquecido que ela tinha me ensinado. Claro, era vadio não fazer a tarefa. A minha ficha caiu, foi no 8º ano. Foi ali que eu comecei a estudar. Aí começaram a me chamar de gênio, porque eu fazia as tarefas e tirava 10. Eu tava gênio, caralho, eu estudava, porra. Eu lia a apostila antes da aula. Porque quando tu lê a apostila antes da aula, cara, teu professor vira um bosta, porque a aula fica ridícula. Isso eu vi, isso eu já sabia. Que aula idiota pra fazer exercício. Cara, só o estudo salva. Tu pode ir pra igreja todo dia, não vai dar nada. Agora se tu estudar, tá salvo. O estudo salva, o resto é bobagem. O estudo salva. Cuidado, cara. Vai dizer que vocês não passam mais 6 horas por dia batendo papo na internet. Eu sei que passa. Passa paquerando na internet. Não é problema. O problema é que se tu fizesse isso no estudo, tu ia ser um gênio, cara. Aquele negócio lá da direção, do sentido, eu tinha explicado lá quando tinha 2, por a gente vai fazer aqueles desenhos doidos. Era isso aí, né? Aqueles desenhos doidos eram linhas de campo, tem tudo a ver. Só tem uma pequena diferença que eu vou relembrar agora. A questão não está toda pronta, não. A galera só calculou o módulo. Eu pedi módulo, direção e sentido. Por que é no mesmo? Claro, a carga de teste é positiva. É fácil pra caramba. Fala pra mim como é que é o terceiro exemplo possível. Fala pra mim como é que é. Eu forneço a força e o campo elétrico e peço. Beleza, então vamos ver. A força é de 1000 newtons. O campo elétrico é de 10 na 8 newton por coulomb. Calcule a carga. Aí eu te pergunto, será que esse desenho é um desenho possível para campo e força? Na mesma carga? Será que a força elétrica e o campo elétrico podem ser assim no desenho da prova? Não. Ou na mesma direção, ou opostos. Jamais assim. Isso é um absurdo. Então, peraí. Vou dizer que a força atua para lá e que o campo atua para cá. Vamos ver
ver se vocês Os descobrem. dois estão positivos. Não sabe como é que tá Não, a vai força. Mas o que é positivo porque ele está em módulo sempre, não é? A gente sabe que é negativo, negócio. É negativo porque está oposto à segurança da colega. O cara acabou de revisar, se está oposto é negativo, se está na mesma direção é positivo, qual é o problema? Certo? É isso aí, garota. Parabéns. Aqui, Ah, tá tudo. oposto, mesmo sentido, oposto. Certo? Campo é igual a força sobre carga. Vai. 10 na 8. 1000, que eu vou fazer assim. Que? Aí a galera da outra sala falou, professor, troca a posição do quê? Tudo bem, cara, dá certo, só que tu sabe por que dá certo, porque se tu não sabe, vai dar merda. Por exemplo, 3 sobre x igual a 2, ou igual a y mais 1. Se tu troca esse cara de posição com esse, por exemplo, ó, tu assassinou a matemática, né? Tu só pode fazer essa troca mágica porque não tem ninguém somando ali. Por isso que o legal é o cara entender por que o Q vem para cá multiplicando. Porque multiplica ambos os lados. Por quê? Por que o 10 na 8 foi para lá dividindo? Porque dividiu ambos os lados por 10 na 8. Quem só decora isso vai errar um monte de matemática básica. Porque o cara da UFSC, ele faz uma questão para pegar a trouxa. O cara que só decorou, tá multiplicando, passa... Ele faz, vamos ver se essa galera decorou e entende matemática. Ele faz a continha e creu na galera que decorou. Por isso que eu te falo que tu não pode ter decorado o que mais passa. Tens que entender a verdade. Tá beleza? Já falei isso algumas vezes, hein, galera? Que é igual. Quanto é que é 10 na 3 dividido por 10 na 8? 10 na menos 5. Porém, olha o que o garoto está falando. É em módulo. Certo? Peraí. Aqui. É em módulo. Quer dizer que o que eu obtive é o módulo da carga. Mas então quanto vale a carga de verdade? Menos 10 na menos 5. E por que a gente concluiu que era negativo? Só isso. Tu imagina, cara, se tu tivesse feito esses exercícios, vocês iam só perguntar, professor, faz esse e aquele. Eu ia fazer 2 ou 3 e tu. Aí todos ganharíamos. Agora eu criei uns problemas idiotas só para não queimar o problema da apostila. Porque quando eu resolvo o problema da apostila que tu não fez, eu estou rasgando teu dinheiro. Eu chegava na idade de vocês, eu estava um pouquinho mais maduro, então eu sabia o que eu podia fazer e o que eu não podia. Aí o professor ia começar a fazer um exercício que eu não tinha feito, eu levantava a mão, professor, posso me retirar? Eu saía da sala, cara, porque eu não queria escutar a solução do que eu não tinha tentado. Aí depois eu pegava em casa, botava a bunda na cadeira, que é a única coisa que salva, tentava, merda. Ia depois no caderno do ninja que estava presente e comparava a solução do professor com a minha. Puta, errei. Aonde que eu errei? Assim eu aprendia 200 vezes mais do que os babacas que não tinham feito exercício, que ficavam assim me olhando. Tá entendendo? O que eu estou querendo te dizer, pai, me ajuda, é que se tu não faz exercício, tu amarra as minhas mãos, cara, tu nunca vai aprender física e nenhuma outra merda na vida, porque só o exercício salva, tá beleza? Então, ó, isso aqui era para tu ter feito depois da aula que a gente teve. E agora é que a aula vai ficar boa, agora é o novo. Fala, meu amor. Eu tive uma dúvida de um exercício, porque eu fiz de um jeito, mas eu não entendi por que